Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14. Ori alabanagaço. Eu começo a lembrar das promessas de Deus para nós, irmãos. Oribada. Teve um dia, talvez você não vai lembrar disso com clareza, outros vão ter mais clareza. Mas houve um dia, ministra Lohane, que Jesus olhou para você, olhou para mim, olhou para todos nós aqui, em tempos diferentes, e falou assim, ó, vinde a mim, cansado, oprimido, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E o que o Senhor nos ofereceu foi uma vida nova. O Senhor nos ofereceu uma nova oportunidade. E Ele nos deu poder, Cleiton. Poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas eu tenho certeza que muitos podem dizer aqui neste momento, pastor, mas eu continuo cansado. A soma das dificuldades da vida, das provações, dos desafios, ainda podem fazer com que você se sinta cansado. E esse texto de Hebreus 4, ele vai falar do descanso. E aí já não é mais o descanso temporal, não é mais, Maico, o descanso transitório, não é mais o descanso incompleto, mas é o descanso que até agora só o Pai e o Filho experimentaram, porque é o descanso da obra completa. Quando Deus ele conclui o mundo em 6 dias, a Bíblia diz que Ele descansa, porque a obra estava completa. Um dia o jovem rico chegou e Jesus falou assim, bom mestre. E Jesus diz assim, por que me chamas de bom? Porque um só é bom e é o Pai. Porque uma das expressões de bom era aquele que tinha uma obra completa. E Jesus estava completando a obra dele na terra. E chegará o dia também que eu e você teremos a nossa obra completa. E quando a nossa obra estiver completa, aleluia, nós também descansaremos. Descansaremos com Ele. Descansaremos com Ele na eternidade. E o escritor de Hebreus diz assim, eu não vou pregar aqui, mas ele diz, se esforce para entrar nesse descanso, se esforce por isso. E nessa manhã você está aqui, porque esse descanso, ele é importante para você. Aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais enfermidade, aonde não haverá mais desemprego, onde não vai haver pobre nem rico, um lugar de descanso provido por Deus. Aí vai se cumprir, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me levará pelos verdes pastos e me guiará pelas águas tranquilas. Hoje conhecemos em parte, mas vai chegar o momento que os nossos olhos vão completar contemplar a totalidade dessa promessa. Hebreus 4,14 diz assim:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, essa é a tua boa palavra, Senhor. Fala conosco uma vez mais nessa manhã. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações. Que nenhuma das sementes que aqui forem liberadas, Pai, elas fiquem à beira do caminho, Senhor. Mas elas encontrem boa terra em nossa vida. Boa terra. Há uma boa terra em você. Você é boa terra. Para que essas sementes frutifiquem, Pai. A 30, a 60, Senhor. A 100 por um. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Se você não se incomodar, diz para alguém aí, ó. Menos uma. Uma santa ceia a menos para o nosso encontro com o Mestre. Uma santa ceia a menos para o nosso encontro com Jesus. Isso para mim é muito especial. Mês passado, na sexta-feira, eu ministrei a Santa Ceia no bairro da Praia. Depois eu desencadeei um processo alérgico e de sinusite muito severo. E eu não pude estar aqui com os irmãos. E eu lembro que eu comentei lá na praia, Devaldo, falei bem assim. Tava, né, Dalé? Dalé tava. Falei bem assim. Irmãos, eu creio que nos meus 20 anos de cristão, eu não perdi 10 Santa Ceias na minha vida. Em 20 anos. Não perdi. Eu viajo, procuro uma igreja. Algumas vezes até mando foto para vocês, outras vezes nem mando. Porque eu não conheço, não existe um outro lugar melhor para estar do que na presença do nosso Deus. E a Santa Ceia, eu enxergo ela como um momento de decisão. Aqui é um momento de decisão. Há algumas igrejas que falam assim, o culto mais cheio é o culto da Santa Ceia. Eu já estive em outras que falam, não, o meu culto mais vazio é o culto da Santa Ceia. E sabe que mesmo as duas perspectivas tendo pontos positivos, talvez a Santa Ceia não ser o culto mais cheio demonstra um nível de sobriedade das pessoas. Só que também revela uma falta de desejo de mudar de vida. As pessoas, elas têm medo de tomar o pão e beber do cálice. O que Paulo fala? Indignamente. Só que elas esquecem de entender que quem é digno? Pergunta pro teu irmão, você acha que você é digno? Que é isso, pastor? Você não sabe o que eu faço de bom? Eu não sei mesmo, né, Marco? Eu não sei. Mas a Bíblia fala que as nossas boas obras são como trapos de imundícia perante Ele. Então, por que é um culto da decisão?
Porque é um culto que tá rolando uma música aqui, ó, no retorno. Porque é um culto que nós chegamos aqui, que você chegue só aos cacos. Que você chegue na UTI espiritual, quase desviando como Asaf. Mas é a hora que você toma decisão. Porque o culto de Santa Ceia, para quem já é batizado, é uma reafirmação daquilo que você creu. E os seus lábios expressaram um dia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E da mesma forma que o pão condena quem o toma indignamente, o pão também abençoa aquele que chega e se aproxima da mesa com o coração contrito, com o coração arrependido e reconhecendo que eu sou pó, mas o Senhor é o Rei da minha vida. Aleluia. Então é o culto dos corajosos. Não é o culto dos perfeitos, mas é o culto dos arrependidos. Não é o culto dos super homens ou super... Não é super mulher, como é que ela chama? Mulher Maravilha. Não é nem o culto dos super homens e nem das mulheres maravilhas, ainda que abençoadas. Mas é o culto daqueles que entendem. Eu dependo de Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Sem ele eu sou pó e cinza. Sem ele eu não sou nada. Sem ele, eu não vou conseguir herdar essa promessa do descanso. Esse descanso é uma promessa para a minha vida e para a sua vida, que vai sendo narrado aqui no capítulo 4. E uma das coisas que são necessárias para nós não perdermos esse descanso, vai estar dita ali no versículo de número... Final do versículo 6, uma citação, onde é falado sobre a importância de não endurecer o coração. Deus é um Deus de corações quebrantados. Mas o diabo é um explorador de corações endurecidos. Deus é um Deus de coração quebrantado. Mas o diabo é um aproveitador de corações endurecidos. O diabo se aproveita. Porque enquanto o coração do homem está endurecido, ali está imperando o orgulho. Enquanto o coração do homem está endurecido, ali está imperando a soberba. Enquanto o coração do homem está endurecido, ali está imperando o eu do homem. O eu do ser. E onde existe eu, em primeiro lugar, não há ele como primeiro. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele requer exclusividade. A glória de Deus requer da gente entrega. Entrega. Sabe, irmãos, às vezes ao longo da semana eu tenho pouca oportunidade de fazer isso, mas em alguns momentos, eu não sei se é o Espírito Santo ou se é o diabo que me leva a fazer isso. Eu começo a olhar os status de Facebooks, de WhatsApps e... Instagram não tem status, né? E começo a olhar e eu vejo algumas coisas dentro que eu fico tão entristecido. Por isso que eu não sei se é o Espírito Santo que me leva para ver ou se é o diabo que quer me chatear. Mas o que me entristece não é necessariamente o que eu estou vendo ou o que eu estou ouvindo. É quando eu imagino o governo do coração daquela pessoa. Aonde está o governo do coração? Quem tem o governo do coração? E aí, irmãos, eu fico triste, sabe?
Eu fico triste porque eu não acredito que essa igreja é uma igreja que ensina mal os cristãos. E se o dia que for, vocês falem, por favor, tá? Talvez eu possa estar míope. Mas eu acredito que nós temos zelo com a palavra. Acredito que nós apresentamos um evangelho puro. Dentro das nossas limitações, não sabemos tudo. E aí quando eu vejo alguns caminhando em lugares que já eram para eles estarem distantes há tanto tempo, meu coração entristece. Entristece como pai, sabe? Talvez até eu consiga me imaginar como o pai do filho pródigo, sabe, Maristela? Quando ele pede a herança, o pai sabe que ele vai se arrebentar todo. O pai sabe aquilo. Mas ele tem um livre-arbítrio. E o pai permite aquela decisão por conta do livre-arbítrio. O pai permite. E enquanto a gente não reconhece o governo de Cristo sobre a nossa vida, nós corremos o risco de não ter o descanso. O tão esperado descanso. Quem aqui trabalha fora? Levanta a mão. Muito bem, a maioria de vocês tem aquele prazer de dizer: ah, chegou o final de semana. Quem trabalha por escala não tem esse prazer tão claro, né? Tem que falar que chegou a folga, né? Mas é tão bom quando chega o dia do descanso, não é verdade? Vai ter irmão aqui que vai levar a esposa para almoçar fora nessa manhã. Diga amém, irmãs, diga amém. Ih, vai ter que cozinhar então, com essa fé aí, vai pro fogão mesmo. Alguns vão passear, outros vão andar de bicicleta. A gente conta com o descanso, é tão agradável. E aí muitos começam, depois do culto de domingo, já entrar na síndrome da segunda-feira. Ah, eu vou trabalhar. Vocês sabiam que cerca de 86% dos brasileiros estão insatisfeitos com os seus trabalhos? E isso significa, no dia de manhã, ou dentro do horário específico, né? Quase como você se sentir como uma ovelha muda e não matadouro. E isso ajuda a explicar a quantidade de pessoas que estão fazendo o que não gostariam de estar fazendo. Isso começa a ajudar a explicar a quantidade de pessoas que estão fora daquilo que Deus tem para elas. Porque uma pessoa que está fazendo aquilo que Deus tem para ela, irmãos, certamente o seu coração é feliz. Há um mês atrás, 40 dias atrás, precisamente falando, 35 dias, eu estava em Itajaí com a minha esposa, numa conferência do Mevan, e aí uma das coisas que o Luiz Herbino falou ali, que chega uma hora, eu imagino que é assim com vocês, né? Talvez eu me repito muito. Talvez. Quando você escuta muito um pregador, você parece que sabe até o que ele vai falar. Né? Então, assim, eu escuto o Luiz Hermino tem 5 anos. Desde o dia que o Júlio me indicou ele. 5 anos. Lembra a primeira vez que eu ouvi? Eu estava em Portugal. Estava em Portugal comprando uma boneca bebê. Como é que chama? Bebê Ribone? Aquela boneca que parece gente. Né? Eu estava comprando uma boneca daquela para a Nicole. A Nicole brincava de boneca. Eu estava comprando uma boneca daquela. Aí apareceu no canto do celular assim, ó, mensagem, tal, Luiz Hermino. Coloquei esses tipos. Falei, que isso? Coloquei outro. Irmãos, a hora que eu vi já era madrugada. Eu tinha visto 5, 6 mensagens seguidas. Aí hoje, tem hora que eu até apareço da igreja dele. Porque tem coisas que eu já sei que ele vai dizer. E uma das coisas que ele disse que para mim foi nova, caiu novo no meu coração, foi que é muito triste você fazer sucesso em algo que não foi Deus que mandou você fazer. É muito triste você ser bem-sucedido em algo que você sabe que não é aquilo que Deus te chamou para fazer.
É muito triste. E aí quando você vê quase 90% das pessoas incontentes com seus trabalhos, é um grito da alma que está ali. É um grito interior, é um grito entendendo, esse não é o meu lugar, esse não é o meu propósito, esse não é o meu chamado. Não é para isso que eu fui criado. Essa não é a promessa de Deus para mim. Mas eu preciso talvez me submeter por necessidade de comer, necessidade de vestir, necessidade de abrigo, N necessidade. A gente se submete às vezes a situações, mas o nosso coração está ali angustiado, o nosso coração está ali aflito, o nosso coração está gritando por socorro. E você pode trocar de emprego, você daqui a um tempinho começa a sentir a mesma coisa, e aí você pensa, é o salário, eu estou insatisfeito com o meu salário. Aí você vai lá e pede aumento, e já está mais do que comprovado que a motivação de um aumento de salário, ela não passa de 3 meses. Daqui a pouquinho, se você ganha R$1.000, ganha um aumento para 1.500, você começa a gastar os 1.500, e aquela satisfação de 3 meses, ela vai embora. Por quê? Porque não é só pelo ganho, não é só por onde você está, mas é porque você está fazendo aquilo. Se você não estiver fazendo algo que queima no seu coração, o dinheiro não vai ser a resposta para a sua vida. A proximidade, as pessoas. E se você for um crente, tem um crente aqui? Se você for um crente, essa situação se complica um pouquinho mais, Wallace. Porque vai entrar uma variável aí. É isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus espera de mim. Eu estou conseguindo servir o reino de Deus nessa minha posição. E a gente tem que ser muito sábio com isso, porque não significa amanhã todo mundo pedir as contas e vir aqui, pastor, todos nós aqui vamos se matricular no seminário, todos nós aqui queremos ser missionários, todos nós aqui queremos que o Senhor nos envie para o campo. Não. Tem gente que Deus chamou para ser empresário mesmo. Tem gente que Deus chamou para ser empreendedor mesmo, que aí você vai conseguir ganhar dinheiro e vai investir no reino e o reino vai avançar. Agora tem gente que pode ter uma mente brilhante para os negócios, mas o seu chamado é avançar a igreja. O seu chamado é sofrer pela causa do evangelho. Porque nós gostamos do evangelho, mas nós não gostamos de sofrer pela causa do evangelho. Nós amamos quando Jesus fala, se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É muito bom ouvir isso dele, mas quando ele fala, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser desprezados, vocês serão injuriados segura neném, tá? Vocês serão injuriados por causa do meu nome. Aí não tem tanto glamour assim, né? E talvez o nosso evangelho dos nossos dias é como se ele tivesse entrado num show gospel. E aí ele encheu de muita fumaça de maquininha de gelo. É fumaça? De gelo seco. E aí o evangelho, ele está meio escondido ali no gelo seco. Ele está ali meio ofuscado pelas luzes, ofuscado pelo cenário, ofuscado pelas segundas intenções, tanto de crentes quanto de líderes. Porque a gente fala muito mal dos líderes mal intencionados. Mas a gente não fala do crente mal intencionado, não é verdade? O líder mal intencionado, ele fala assim, põe R$1.000 aqui nessa caixinha, que nós vamos orar para você ganhar um carro semana que vem. Líder mal intencionado. Salvo alguma exceção que eu nunca vi. Talvez tenha uma exceção. Só que o crente mal intencionado, ele também fala, eu quero esse carro. Ele vai lá e põe R$1.000.
Eu ouvi uma frase essa semana, Steve Lawson, nem sei se ele é vivo ou morto. Quem conhece Steve Lawson? É vivo, Maico? Sei não, se ele é vivo. Se ele for vivo, tá bem pouquinho vivo. Porque as fotinhas já vem de idade. Tô brincando. Mas olha a mensagem dele, Bruno. Júlio. O falso profeta é o castigo de Deus por falso crente. É duro isso, né? E a gente fala muitas das vezes, sabe aquela igreja tudo bagunçada? Quem conhece uma igreja tudo bagunçada? Levanta a mão. Não precisa falar o nome dela não, tá? Fala não. Todo mundo aqui conhece uma igreja tudo bagunçada. Mas lá tem líder e lá tem crente. E o falso profeta, o falso pastor, é o preço, é o juízo de Deus sobre aqueles crentes que não querem abrir as escrituras. Que querem ficar ouvindo comichões aos seus ouvidos, que querem continuar ouvindo que Deus está revelando aquela dor de cabeça, que querem continuar ouvindo que Deus está revelando aquela dor nas costas, que querem continuar ouvindo aquilo que traz prazer à sua alma, mas não alimenta o seu espírito. E eu ouvi isso, eu fiquei com muito temor. Falei, eu não quero ser juízo para vocês, não. Eu não quero me enquadrar nisso. E aí a gente começa a viver, aumentar o nosso nível de temor. E uma das coisas que... Eu estive numa conferência ontem, e eu vou mesmo, uma atrás da outra, tudo que eu posso eu faço para aprender mais de Deus. E eu estava numa conferência ontem, e uma das coisas que foi falado muito ali foi sobre o zelo. Temor é zelo. Os crentes precisam de mais temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que os crentes estão perdendo o temor. Há cada vez menos temor na igreja. Há cada vez menos temor dentro do coração dos crentes. Isso tem levado à displicência. Somos displicentes. Como crentes, não estou falando que você é displicente. Como cristãos, muitas das vezes somos displicentes. Como cristãos, muitas das vezes nos tem faltado temor. Nos tem faltado. Irmãos, ontem eu no culto, eu estava com... Como é que chama aquele negocinho mesmo? Aquele chicletinho embaladinho? Um Trident. Eu estava com um Trident no bolso. Comprei o Trident e fiquei com a vontade de mascar o Trident. E tinha gente mascando o Trident na minha frente, atrás, dos lados. Mas eu não consegui pegar aquele Trident. Sabe por quê? Temor. Zelo. E eu não estou falando que você que faz isso não tem temor não, tá? Ainda que eu não concorde. Não estou dizendo que você não tem temor. Estou dizendo que há níveis no temor. E nós precisamos superar os nossos próprios níveis. Nós não podemos ficar estagnados nos nossos níveis de temor, porque se você estagnar, existe uma chance muito grande de você ficar ultrapassado e o nível de temor do ambiente subir e você ficar defasado. E você não alcançar o nível de temor que está sendo manifestado naquele ambiente. E se faltar temor, vai faltar zelo. A nossa jornada ela é grande. Nós estamos numa grande jornada. Mas aqui nesse texto de Hebreus, ele diz para nós, se esforce. Se esforce. É uma palavra de encorajamento. Hebreus 4:11. Se esforcem para entrar no descanso. Olha, o versículo completo diz assim, ó. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando aqui do povo que saiu do Egito e não foi obediente.
não teve temor, não guardou os mandamentos, não guardou as promessas. Aquela geração foi duramente penalizada. E dos homens acima de 40 anos, minha memória não me trai, 40 ou 30, dos homens daquela idade, de certa idade para cima, somente Josué e Caleb entraram naquele nível de descanso, porque nos demais faltou esforço, nos demais faltou zelo, nos demais faltou a convicção de que valeria a pena guardar a palavra, guardar a promessa, valeria a pena continuar acreditando, renunciando, porque Deus teria um descanso para eles. E o preço de não guardar a promessa é morrer no deserto. O preço de não reter a coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, é uma palavra de ordem, guarda. É uma palavra que nos exorta ao cuidado, guarda. É uma palavra que nos exorta a sermos vigilantes, porque se o texto diz, Vanderlei, para que ninguém tome a minha coroa, então a Bíblia está me advertindo que pessoas e situações irão tentar tomar, Rose, a nossa coroa, mas a Bíblia fala, guarda ela, protege ela, guarda com todo cuidado, guarde ela, porque tentarão roubar a sua coroa, tentarão roubar, e não vai ser um diabo de chifrinho vermelho e rabinho de portão, aquelas gradinhas de portão. Não. Isso pode vir através de mágoa. Isso pode vir através de ressentimento. Isso pode vir através de injúria. Pode vir através de defamação. Pode vir através da injustiça. Pode vir através de uma crise no lar. Isso pode vir de diversas formas, pode vir através de uma enfermidade, pode vir de diversas formas. Os roubadores da coroa, eles podem chegar de diversas formas em nossas vidas. E melhor dizendo, eles estão por aí. Eles estão por aí, tentando minar o seu coração, tentando minar a sua fé, tentando minar a sua convicção da verdade para roubar aquilo que Deus já te deu. Hebreus 4:12 diz assim, ó: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe aqueles produtos que tem para descobrir, por exemplo, se tem ouro no meio da areia? Eles colocam um pouquinho de mercúrio. Aí o ouro, acontece alguma coisa, ele separa fácil, né? Quando você assiste aqueles programas policiais, quando eles estão conferindo se uma substância é droga ou não, já viram? Que eles colocam ali um produtinho e aquilo transforma a cor. As mulheres aqui que já fizeram o exame de gravidez, né? Coloca lá aquele negocinho no xixi, se ele mudou a cor, deu positivo, opa! Ou seja, são elementos que manifestam uma verdade. São substâncias que manifestam uma verdade. E a Bíblia está falando para nós aqui que nós devemos como se fazer esse teste de verdade na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos propósitos do nosso coração. Nós devemos colocar a palavra de Deus ali, dentro daquilo que a gente quer fazer, dentro daquilo que a gente sonha, dentro daquilo que a gente tem expectativa. Nós devemos colocar a palavra de Deus para que ela revele se o propósito de fato é puro, se o pensamento de fato é puro, é verdadeiro. Irmãos,
Eu sou pastor nessa igreja tem 6 anos e meio quase. Dia 21 faz 6 anos e meio. Desde quando eu cheguei aqui. Ou melhor, desde quando eu cheguei lá. Eu falo assim, nós vamos ter 1000 membros. Nós vamos ter 1000 membros. Cada casa de Barroso vai ter um crente lá. E um dia, um obreiro que está aqui falou assim, pastor do céu. Falou, se nós tivermos 40, ele fez uma conta lá. E eu lembro que nós tinha que crescer mais de 20 vezes para chegar naquela conta. Mais de 20 vezes. Hoje, se contar com os crentes ruins, é 3. Se tirar os crentes ruins, é 4. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu sempre tive esse desejo no coração. E sempre pensando nas almas que vão ser ganhas. Sempre pensando na extensão do reino. Sempre pensando no avivamento. Deus tocando a nossa terra de forma poderosa. Agora, eu poderia também querer a mesma coisa por benefício próprio. Então nós temos que sondar até aquilo que move o nosso coração. Por que isso está aqui? Por que é isso aqui é o meu grande sonho? Será que é orgulho? Será que é status? Ou será que de fato Deus vai ser glorificado nisso? Deus vai ser glorificado. Deus vai ser exaltado. Quem vai dizer isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. É lâmpada, ou seja, vai deixar claro os passos que nós iremos tomar. Vai tornar claro os passos que nós tomaremos. E nessa jornada em busca do descanso, nessa jornada que nós estamos nela, cada um de nós aqui tem uma história. Alguns carregam cicatrizes, outros estão ainda com os esparadrapos e com os pontos. Mas o que nós temos que levar e guardar é: se esforça, se mantenha esforçado, prossiga olhando para o alvo, prossiga olhando. E aí no versículo 14 diz assim: tendo. Como é que nós continuaremos nos esforçando? Reconhecendo que nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Nós temos a Jesus, amém? Temos a Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós temos a Jesus. E Jesus não é nada aqui. Jesus não é nada menos que o Filho de Deus. O Filho de Deus que foi enviado por propiciação dos nossos pecados. E aqui a Bíblia o coloca como grande. Ou seja, é o maior dos sacerdotes. Então tem hora que a gente fala que o ofício sacerdotal acabou, e isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? O ofício sacerdotal acabou no que se diz aquela concepção do sacerdote estar aqui, você chega até aqui com o seu cordeirinho, né, com o seu sacrifício, aquele sacrifício é imolado, e aí o sacerdote te faz uma oração de perdão de pecado, e você ir embora. E esse ofício sacerdotal acabou. Mas o sacerdote continua sendo o intermediário, né, entre Deus e o povo. O que houve foi uma transição. Agora nós não temos mais um sacerdote, nós temos um grande sumo sacerdote.
E o nosso grande sumo sacerdote, ele não esperou você chegar aqui com um cordeirinho, mas o nosso grande sumo sacerdote, ele sim foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício vivo, aleluia, que deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue no madeiro, aleluia. E ele não aspergiu simplesmente o seu sangue sobre a tampa da arca da aliança, como os primeiros sacerdotes faziam, mas quando o sangue dele é derramado, aleluia, por propiciação dos nossos pecados, mais que derramar o sangue na tampa da arca, ele abre os céus, ele abre os portais da eternidade novamente, para que o homem possa entrar através dele, de uma vez por todas. Aleluia! Ele penetra os céus, aleluia. É Salmo 24 que diz, eu vejo assim, quando ele chega diante da cidade, porque a cidade tem portais, a cidade tem um muro, você vai ver esse Apocalipse, e ele chega diante dos portais da cidade, o anjo fala para o anjo que pode abrir o portal, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o anjo pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? O anjo que está vendo é o poderoso das batalhas, ele é o Rei da Glória, o poderoso. Oh meu Deus, João, quando vê ele chegando, em Apocalipse 5, o anjo diz, ei João, não chore, eis ali o leão da tribo de Judá, ele venceu, irmãos. João olha para ele e vê um cordeiro que tinha marcas mortais de batalha. Quer ver? Põe isso aí. Apocalipse 5, o versículo... Quer ver? Apocalipse 5, versículo de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé. É muito interessante isso, irmão. Você tem que entender isso aqui, ó. O cordeiro, ele tinha marcas de morte, ó, como tendo sido morto. O cordeiro, ele estava ferido mortalmente, mas ele estava de pé. Ele não estava prostrado. Ele não entrou no céu numa cadeira de roda, não. Ele não entrou no céu de muleta. Ele entrou no céu de pé, aleluia. Ele tinha marcas de morte, mas ele entrou de pé. Ele entrou de pé e foi em direção ao trono. Ele olhou para o Pai e recebe o livro dos 7 selos, aleluia. Ele recebe e o céu celebra, porque digno é o cordeiro de abrir o livro. Digno ele é. Ah, meu Deus. O nosso sacerdote não é Anás, não é Caifás e ninguém daquela linhagem. Nós temos um sumo sacerdote. A Bíblia fala no livro de Hebreus, acho que no capítulo 7, vai dizer que ele é o sumo sacerdote dos bens eternos, ou dos bens futuros. Então, Jesus, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, aquele que penetrou os céus. Então, em nome dele, pode voltar por favor, Hebreus 4:14. Vai dizer no finalzinho, ó, então em nome dele, conservem firme a sua confissão. Conserve. Quantos aqui tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Você pode dizer isso? Senhor Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o Rei da minha vida. Não tenho outro bem além de Ti. Nós aguardamos novos céus e nova terra para morar contigo por toda a eternidade. Eu creio que o Senhor voltará e me buscará para que eu passe a eternidade contigo. Guarde essa confissão.
Guarde essa confissão. Guarde essa certeza no seu coração. Porque talvez no dia do vale da sombra e da morte, a única coisa que você vai ter é essa confissão no seu coração. Guarde. Versículo 15 diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Isso fica tão claro na Bíblia, não é verdade? E talvez, por conta do tempo, para escolher só um exemplo disso, acho que o que mais me marca é quando ele está entrando na cidade de Naim. Ele está chegando na porta da cidade, em Lucas 7. E chegando na porta de Naim, a multidão que está vindo com Jesus, celebrando, louvando a Deus, eles se deparam com uma outra multidão que está por sair da cidade. Era um velório. E na tradição judaica, pela lei, eles não tocam em coisa morta. Então todo morto era enterrado fora da cidade. O cemitério é fora da cidade. Até hoje, no lado do Monte das Oliveiras, tem um grande cemitério ali fora dos portais da Cidade Santa. E aí Jesus, ele não vê simplesmente um velório ali. Ele vê a história que está por trás daquele velório. E a história diz que era uma mulher viúva. E uma viúva nos dias de Israel, irmãos, ela não teria aposentadoria como acontece nos dias de hoje. Uma viúva nos dias de Israel, ela dependeria primeiramente de filhos para ajudar. E pela graça de Deus, aquela mulher tinha um filho. Então aquele filho era a esperança do cuidado dela. Ela é a esperança que ela tinha de dignidade. Só que a Bíblia fala que aquele velório, a viúva estava indo enterrar o seu filho. Ou seja, a viúva estava indo enterrar a sua última esperança. A viúva estava indo enterrar a sua última expectativa que ela tinha de dignidade, de vida, de cuidado. E aí quando Jesus, ele olha aquela cena, quando Jesus observa aquilo que está acontecendo, ele não consegue passar despercebido, ele não consegue fingir que não está vendo, ele não consegue, mas antes, Lucas capítulo 7, versículo 13, eu amo essa palavra, que diz assim, no meio daquela multidão, Jesus enxerga aquela pessoa, ele enxerga aquela realidade, ele enxerga aquela situação, ele enxerga o que está acontecendo. A Bíblia diz que ele a vê, e vendo-a, ele se compadece dela, porque nós não temos um sacerdote que não se compadece de nós. Ele olha aquela realidade triste e diz: mulher, não chores. E antes de alguém pensar, quem é esse que vai falar para um velório não ter lágrima? Quem é esse que vai dizer num velório para a mãe não chorar? Quem é esse que para aqui o velório de uma viúva e vai olhar para ela e dizer para ela não chorar? Antes que alguém fale alguma coisa, ele se aproxima do jovem morto, ele coloca a mão ali e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele manda, irmãos. Ele não pede, ele manda. Jovem, eu te mando, levanta-te. 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então, quando ele fala que ele se compadece,
é porque verdadeiramente Ele se compadece de nós. Ele se compadece, Ele observa as suas aflições, Ele observa o seu coração, Ele conhece a sua realidade, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o que você passa, e aí Ele vai deixar para nós um plano de ação. Ele vai deixar para nós uma instrução clara. Versículo 16. Oh Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero falar algumas coisas desse versículo antes de nós cearmos. A primeira palavra ali é a palavra acheguemos, se achegar. Eu peguei ali agora há pouco, na salinha ali, ó. No grego, essa palavra aproximar é proserxomai. Proser vem da mesma raiz de... Lembra da sua música, Bruno? Closer. Closer vem de proser. Proser é o grego de closer, que é aproximar. E essa palavra no grego ela é feita de duas coisas. Proserxomai. Prós. Lembra dos prós? Prós e contras. Então, pró significa de acordo, conforme. E exormai significa vai para lá, vir. Então, aproximar, prosexomar é vá para lá, de acordo. Se dirija para lá, de acordo. De acordo com o quê? De acordo com os princípios que estão estabelecidos para nos aproximarmos do Senhor. Primeira coisa, como é que eu vou andar nesse trono da graça? Como é que eu vou em direção dele? João 14,6. Coloca aí para mim, por favor. Como eu chego a esse lugar? Como eu me dirijo a ele? João 14,6 diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Hebreus 10:20 vai dizer que Ele estabeleceu um novo e vivo caminho. Então a primeira coisa que você precisa para conseguir se achegar ao trono da graça é se aproximar de acordo com a promessa da palavra, que isso só vai acontecer quando eu trilhar esse novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Eu não vou chegar no trono da graça segundo o meu intelecto. Eu não vou chegar no trono da graça com um coração orgulhoso. Os requisitos necessários para se aproximar de Deus, por exemplo, é um coração quebrantado, um coração contrito, os quais Deus não desprezará, um coração arrependido, um coração disposto a recomeçar. Acheguemo-nos, pois, com confiança a esse trono. É um acesso à autoridade máxima. É um acesso concedido aos súditos. É um acesso concedido aos filhos. Olha que balanço dessa palavra. Trono da graça. Trono fala do quê? Juízo, o que mais? Poder. Então, há um balanceamento aqui, ó. Chegue com confiança no poderoso lugar que emana
bondade. Um poderoso lugar que emana a bondade de Deus, que emana o favor imerecido, que emana a misericórdia. Quando você pensa de um lugar, como o Wallace acabou de falar, e é verdade, vai chegar uma hora que o trono da graça vai se tornar o trono do juízo, mas nós ainda estamos no tempo que aquele lugar de autoridade, que aquele lugar ali, alto, sublime, ele está emanando tempo novo, ele está emanando misericórdia, ele está emanando bondade, ele está emanando o compadecimento de Deus para aqueles que ali se chegam. Um trono que emana graça, misericórdia e graça. Sabe o que os pais da igreja, eles falavam sobre isso? Por que eu preciso de um lugar que tenha misericórdia e graça? Eu preciso de misericórdia por aquilo que eu já fiz. Misericórdia, Senhor, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu fiz. E me dá graça por aquilo que eu serei. Me dá graça para que eu consiga caminhar num caminho reto. Me dá graça para que eu seja transformado. Me dá graça, Senhor meu Deus, aleluia, para que eu não te entristeça de novo, Espírito Santo. Me dá graça, Senhor, para que daqui para frente eu caminhe num caminho mais alto, eu caminhe na Tua presença. A misericórdia é para ser tomada, a graça é para ser buscada. A misericórdia é: vinde a mim cansados, oprimidos, eu vou te aliviar. A graça é para você prosseguir, para você avançar, para você conquistar, para que você tome o rei na força. Agora, meus irmãos, qualquer um de nós aqui, eu e você, precisamos estar neste lugar e ter um encontro com a graça, e ter um encontro com a misericórdia, para que possamos entrar no descanso de Deus. É um trono de socorro. É um trono de socorro. Quando eu passei mal, mês passado, foi quando os adolescentes foram assistir o Mário. Eu fui no Ibiapaba. E ali, como qualquer outro hospital, você passa por uma primeira salinha. Você lembra dessa salinha? A salinha da triagem. E na salinha da triagem, eles vão elencar ali os atendimentos com base naquilo que é mais urgente. Quando você chegar diante do trono da graça, vai ter uma triagem na sua vida. Uns para aquele tempo vão receber mais misericórdia do que graça. Outros vão receber mais graça que misericórdia. Agora, independente da proporção daquilo que você vai receber, todos nós só conseguiremos encontrar isso nele. Só Ele tem graça e misericórdia. Só Ele tem graça e misericórdia. O texto diz, dá para deixar ali o texto? Hebreus 4:16. E o texto diz ainda: você encontrará graça e misericórdia na ocasião oportuna. Ou seja, toda vez que você precisar de graça e de misericórdia, no trono você vai encontrar. Todas as vezes que você precisar de graça e misericórdia, você irá encontrá-las, no trono do nosso grande sumo sacerdote. Aleluia! E nessa manhã de Santa Ceia, como eu disse no comecinho dessa ministração, todos nós somos convidados a chegar, aleluia, no trono da graça e da misericórdia. Alguém pode falar: pastor, eu atravessei bem o último mês, eu fui um bom crente. Então entra na fila e você vai ser inundado de graça. Alguém pode pensar assim: pastor, mas eu derrapei esse último mês, eu não fui bem. Então se arrepende, porque o mesmo trono que tem graça é o trono que tem misericórdia. E recebendo graça e misericórdia, todos nós somos justificados diante dele.